Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Cápsula Informática e Acervo. Aqui, né, no nosso canal, a gente quer distribuir informação, principalmente sobre assuntos que não são muito ditos comumente pelos outros canais aqui do YouTube, né? É difícil encontrar algum canal que fale a mesma linguagem que a gente. E hoje eu vou falar especificamente sobre a época de ouro da informática, que foi os anos 90, quando surgiram os sistemas operacionais que a gente utiliza até hoje, né? Ah, e assim, antes dos anos 90, lá pelos anos 80, existia uma diversidade muito grande de arquiteturas de computadores. Tinha o Amiga, tinha o Apple II, tinha o sistema MSX, tinha o Commodore, tinha aqui no Brasil o TK, né? TK 2000, que era o Sinclair, né? E vários outros. Mas a questão que eu quero trabalhar mais é o PC. O PC foi criado nos anos 80, mas ele veio para o Brasil por volta de 93, 94, na forma do 386. Porque até então existia reserva de mercado, que era proibido importar computadores, e os computadores que vinham eram geralmente contrabandeados, né? Ou comprados no exterior. Alguém ia no exterior, a pessoa pedia para comprar e trazia o computador. E foi um período muito difícil, mas depois que o mercado foi aberto, saiu uma enxurrada de computadores compatíveis com PC, que é o PC XT, que deu origem ao PC AT 286, 386, 486. Ah, teve versões do 486 chamado de 586, que eram nada mais que 486 com coprocessador aritmético e um clock maior. Ah, existiu foi nessa época que surgiu o Pentium, e com o Pentium os sistemas começaram a serem mais elaborados, melhor gráfico, com as placas de vídeo na época da Trident, né? Placa de vídeo PCI que eram muito boas, né? Existia um formato próprio de placa de vídeo que era a VESA, que utilizava todos os conectores do EISA mais o conector VESA. Eram placas de vídeo muito boas, mas tinha que ter a placa mãe compatível. Mas eu não vim falar somente sobre o hardware. O que eu quero tratar nesse vídeo é a questão do BIOS. O BIOS foi um sistema operacional criado pela B Inc. Por volta de 97, 96, 97, já existia o BIOS. E era um sistema operacional que tinha como diferencial uh, extrair da máquina todo o poder de processamento que ela tinha. Na época não era comum, mas existiam computadores com mais de um processador, o que hoje em dia são chamados de núcleos, né? Mas naquela época os núcleos eram separados. E esse sistema operacional fornecia suporte para esse tipo de placa-mãe, para esse tipo de hardware, desde aquela época no, e funcionava bem. Eu cheguei a utilizar como sistema principal, assim, aconteceu uma coisa engraçada, porque ele nunca tinha dado problema comigo, nunca. Aí no dia que eu fui mostrar para os meus amigos como era o sistema operacional, ele travou. Mas é lei de Murphy, né? Se alguma coisa tem a chance de acontecer, ela vai acontecer, né? E aí meus amigos fizeram graça de mim, falando, ah, esse sistema operacional não vale nada, não sei o que. Mas desde aquela época utilizava o OpenGL para aplicativos 3D. Tinha uma biblioteca de software razoável, tinha o seu próprio, como posso dizer, o seu próprio
compartilhamento de arquivos, tinha um aplicativo que compartilhava arquivos, na época compartilhava música também, né? Mas música era mais difícil porque para baixar 5 mega de uma música em MP3, né? Aproximadamente 5 minutos, na linha de escada era um pouco complicado. E o BOS ficou muito conhecido porque ele instalava uma. Ele não era. O BOS era de 50 mega. Você baixava um arquivo de 50 mega, que era razoável, né, para um sistema operacional, e ele ele criava uma imagem compatível com o Windows de 500 mega. E dentro desses 500 mega você podia fazer tudo que o BOS oferecia e ainda sobrava espaço, que era o BOS da época, pelo menos a última versão antes da falência, né? O BOS acabou falido porque a Microsoft veio com tudo no mercado. Foi uma época também que o Macintosh tinha aquele monitor bonito, colorido, e enquanto isso o Windows estava avançando, né, do Windows 3.11 de 16 bits para o Windows 95 que já tinha 32 bits, né, de palavra, né, que ele era processado, e o BAS ficou um pouco de lado, mas mesmo assim conseguiu angariar uma comunidade de software que interessada o bastante para reescrever o sistema operacional. Hoje em dia, o Haiku é do Haikai, é um poema japonês, né? Tem esse nome porque no navegador NetPositive, ele, quando eu não abria uma página, mostrava um Haikai, né, para o usuário, né? E isso essa é a característica desse navegador, NetPositive. Mas voltando ao BOS, ele tinha características que os outros sistemas operacionais não tinham. E tinha muito software, tinha o BioInc, que produzia, né, auxiliava os produtores de software, e naquela época ficou, como eu disse, ficou esquecido. Mas no início dos anos 2000 teve um pessoal que resolveu reviver o sistema operacional e criaram o Haiku. O Haiku ele não utiliza a programação do BOS, ele foi criado do nada, a não ser as partes que foram liberadas pela empresa do BOS, que liberaram um software de equivalente a um gerenciador de programas, né? A esse gerenciador de programas teve o código com fonte aberto, e existia na época até o BOS Zeta, né? Que era chamado só de Zeta, porque ele era compatível com o BOS. Mas não emplacou porque era muito caro e as pessoas não era totalmente compatível. Mas voltando para os dias atuais, o Haiku OS, né? Se você procurar no buscador Haiku OS, vai encontrar a página principal. Tá no Release Candidate Form, o candidato a lançamento 4, né? Já praticamente utilizável. Ele tem navegador, tem editor de texto, planilha, tudo que uma pessoa, um usuário doméstico normal precisa, né? Se é aquela questão, mas eu preciso de software muito específico, então é melhor deixar de lado. Mas eu recomendo utilizar pelo menos no VirtualBox para você ter uma ideia, ver como é que funciona o sistema. Utiliza um próprio sistema de arquivos, o BFS, que é um sistema muito bom.
E a comunidade hoje está bem atuante, assim, eles estão pedindo, fazendo uma vaquinha, né, para contribuir com o desenvolvimento e, e tá num nível muito bom. E é difícil até falar sobre o sistema, né, sobre o que era o sistema ou o que é, né, o sistema. Eu vejo mais como uma alternativa open source a, aos já as distribuições do GNU, né? Porque quando fala open source, as pessoas pensam GNU, ou, ou open source, ou FreeBSD, ou os outros BSD, OpenBSD, NetBSD, né? Que usa licença MIT, né? Que é uma licença considerada livre também, né? Que garante as liberdades de software. E no Haiku tem muita coisa legal para ter uma visão melhor, assim, tipo, de um sistema que pode tem condições de ser um sistema principal no computador de pessoas que utilizam o navegador e somente um ou outro aplicativo. Tem versão 64 bits agora, infelizmente não são compatíveis com os aplicativos 32 bits, né, mas é, um, é uma força que a gente dá para a comunidade, né? A comunidade precisa de beta testers, né? Testes na versão beta, né? Precisa de programadores, designers e outras coisas assim. Esse vídeo vai ser curtinho porque foi só uma prévia do que existe. A gente sabe que existe, tem muita gente que não sabia que existia, achava que era só o GNU e proprietário, mas não é. Não é GNU e proprietário o mundo do software, né? Existem vários softwares, vários aplicativos que você pode utilizar no seu computador, pode testar, pode utilizar um sistema diferente, né? Um, não por diferente por ser diferente. Uma vez um colega meu falou assim: ah, mas você faz isso para você ser diferente. Aí eu falei para ele: ah, mas você usa então o software proprietário para ser que nem todo mundo. Aí fica essa briguinha, né? Essa briga do software proprietário pro software open source, né? Ah, você quer se destacar mais que os outros, você quer ser melhor que os outros. Não, a questão não é, a gente não quer ser melhor do que ninguém. A gente só quer um espaço no mercado, quer ser reconhecido. Por quê? Por que reconhecido? Porque um software dá trabalho de ser feito. Tem muito trabalho. Desde empacotamento de aplicativos até bibliotecas, ah, compilação por binário, né, para arquitetura x86, x86-64 hoje em dia, né, e, e é uma questão muito importante você prestar atenção no que o software pode te fornecer. Não pense que por ser de graça, se é de graça é porque é ruim. Não, não é. Se é de graça é porque é para todos utilizarem. É de graça porque serve para todo mundo, até para aquelas pessoas que não têm dinheiro para gastar R$ 600 numa licença no software proprietário, né? Porque nem todo mundo tem, assim, tem a questão do software proprietário pirata, mas chega um momento, se você trabalhar com aplicativos piratas, vai chegar um momento que você vai ter que utilizar um aplicativo que você usa pirata, vai ter que utilizar a licença dele, né? Profissionalmente você tem que utilizar a licença, né? E a licença de software a gente sabe que é um valor muito alto e não vale a pena piratear, porque o software pirata ele não vem com atualizações, tem origem duvidosa, pode vir com trojan, cavalo de Troia, pode vir com malware e você não pode fazer nada com isso, a não ser instalar um antivírus que vai
fazer uso dos processos, do processo, uso de memória, uso de processo, uso de memória, como eu disse, né? Vai ter que ficar aberto aquele aplicativo, e sendo que o BOS, quem faria um vírus para o BOS? O BOS é pouco utilizado. Os vírus são criados para o sistema proprietário, porque mais de 90% das máquinas domésticas utilizam o sistema proprietário. E vale até ressaltar que nos ambientes corporativos o GNU é o mais utilizado, né? Talvez o Macintosh também tenha o seu mercado, né, o seu nicho, né? Mas eu cheguei a utilizar o Macintosh durante um tempo, né? Na época que era barato, né? Hoje em dia está impossível comprar um Mac Mini que seja, que é um modelo de entrada da Apple, né? Tá difícil. E para aqueles que gostam de coisas novas, gostam de testar, eu não aconselho instalar na máquina principal, mas se você tiver um notebook velho, a partir de 512 MB de RAM, você já consegue rodar o Haiku. 512 de RAM é bem antigo, é um computador antigo hoje em dia, né, que se fala de 8, 16, 30, até 32 GB de RAM, né, para os gamers, né. Aí outra questão, os gamers podem utilizar software proprietário, devem, né, porque o game é para o software proprietário. Apesar de que existe o Steam OS, a máquina Steam, né, Steam Machine, que existem muitos jogos compatíveis, só que são jogos pagos, mas você tem a certeza que ele vai rodar no seu computador se você pesquisar antes se o, o jogo tem disponível para o seu sistema operacional. Mas Team Fortress, o Team Fortress 2, né, que é muito jogado, tem versão Age of Empires, né, esses softwares clássicos, os jogos clássicos tem na internet, e você pode estar fazendo uso, não no BOS, eu estou já misturando aqui com o GNU, né, esses softwares você roda no GNU. E no BOS, que é o Haiku, ainda a comunidade ainda está se desenvolvendo, está criando, está no o candidato a lançamento, né? O candidato a lançamento, mas está muito bom. Os bugs estão sendo resolvidos, eu diria que está quase pronto para virar o sistema operacional principal da máquina de quem usa editor de texto e navegador, que é o básico. Todo mundo usa navegador de texto e não, desculpa. Todo mundo usa navegador e editor de texto. Editor de planilha também, e outros softwares compatíveis com o LibreOffice, né? Teve até uma questão pessoal que eu vou contar hoje, vou contar para vocês. Eu estava fazendo graduação e tinha que apresentar um seminário, e eu preparei os slides no LibreOffice. E o LibreOffice eu preparei no trabalho, né? Eu trabalhava numa empresa que utilizava o sistema proprietário, mas utilizava o LibreOffice para não pagar a licença de uso do Office, né? Do Office comum, né? Que a gente conhece, né? E, e eu fiz a apresentação no slide, ficou legal, ficou interessante. Aí quando eu coloquei no computador da universidade, o professor cruzou os braços e falou: "Ah, LibreOffice vai funcionar? Será que vai funcionar? Não vai funcionar?" Aí eu peguei e fiquei na minha, né? Porque eu não sabia se ia funcionar ou não ia funcionar. Mas acontece que funcionou. E funcionou muito bem. Por que eu digo que funcionou muito bem? Porque mostrou, não só para o professor, mas para todos os alunos, meus colegas, que é um sistema que, não um sistema, mas assim, o LibreOffice pode ser utilizado, né, em todas as facetas. Você pode fazer uma planilha, você pode fazer uma apresentação, você pode fazer um texto que vai funcionar. E o computador da universidade tinha as duas opções, o proprietário
E o livre? E o livre funcionou. A minha questão é porque eu fiquei com receio das imagens não aparecerem. Mas apareceram as imagens, eu apresentei e fui aprovado na disciplina, mesmo com o professor duvidando de mim. Mas esse foi um caso pessoal, né? Né? A gente fez esse estudo de caso agora, né? Para mostrar que uh, o sistema funciona, né? E poderia ter funcionado até com BIOS também, né? O Raiko, né? Poderia até ter funcionado também. Uh, e é isso, fica a minha dica aí, se você quiser, use no Virtual Machine, máquina virtual, use o VirtualBox. Tem o VirtualBox para o sistema proprietário, tem o VirtualBox para o GNU. Você pode usar o VirtualBox, baixar a imagem, gravar no VirtualBox e fazer uso. E boa sorte se você quiser fazer isso, e eu realmente recomendo. Se você não é inscrito nesse canal, mas gosta da filosofia do soft livre, open source, proprietário, discutir um pouco mais sobre essas questões que pouca gente fala, se esse nicho é para você, inscreva-se no canal, deixe um like, comente, que eu vou responder cada comentário de acordo com a minha agenda, né? Vou responder cada pergunta no comentário e, e dê ideias de gravações de vídeos desse tipo. Eu não vou fazer review, não adianta pedir para fazer review porque não é o meu objetivo ser mais um canal. O meu canal ele é voltado a divulgar a minha empresa que presta serviço de software, a gente presta serviço de formatação e a gente não utiliza na formatação, não utiliza o software proprietário por dois motivos. Um, porque é ilegal, e o outro porque é um sistema muito complicado, você tem que fazer umas gambiarras, principalmente na versão 10 do sistema operacional proprietário, tem que fazer gambiarra para instalar, tem que instalar aplicativos, porque não tem aplicativos nativos, né? E essas questões todas. Por isso que custa caro uma formatação. Eu vejo um pessoal, assim, tem um camarada que ele cobra R$ 100 uma formatação, coisa que a gente cobra 80, 70, né? Porque não tem tanto trabalho. Mas são sistemas que são confiáveis, são versões de suporte de longo termo, suporte com 4 anos de suporte na Canonical, né, por exemplo, né, 4 anos de suporte. E você pode instalar sem medo, que se você utiliza navegador e um editor de texto, planilhas, assim, vai funcionar para você, vai dar certo e, e é isso aí. Utilize o VirtualBox, tenta instalar o GNU também e boa tarde e até o próximo vídeo.